Paz, meu irmão, paz, minha irmã. Antes de qualquer coisa, respira fundo. Desliga um pouco os ruídos lá de fora, porque o que o Espírito Santo quer falar contigo hoje pode mudar a sua vida. Essa oração é uma convocação, um chamado urgente, porque Deus está à procura de filhos que se deixem transformar, não apenas em suas atitudes, mas em sua mentalidade. Clica no like agora, se você deseja que essa palavra alcance outros corações. Mas ouve com teu espírito. Deus quer moldar a sua mente, porque tudo começa aí. A sua fé começa na mente. A sua queda começa na mente. A sua vitória começa na mente. O campo de batalha não é o externo. Não são as circunstâncias, os boletos, os diagnósticos. O campo de batalha é invisível, é íntimo, é o seu pensamento. E o que muitos ainda não entenderam é que não dá para viver uma vida transformada com uma mente conformada. Sabe o que isso significa? Que você pode estar orando, jejuando, indo à igreja, mas se a sua mentalidade ainda estiver presa em velhos padrões, você vai continuar andando em círculos. Você até deseja mudança, mas não enxerga saída. Sabe por quê? Porque mudança verdadeira não começa no bolso, nem na saúde, nem no bate. Casamento, ela começa na forma como você pensa. O apóstolo Paulo entendeu isso e nos deu a chave em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação vossa mente. Ou seja, transformação só vem pela renovação da mentalidade. E o que é renovar a mente? É permitir que a palavra de Deus desmonte tudo que o mundo construiu dentro de você. É abrir mão das verdades distorcidas que a vida te ensinou. É deixar o Espírito Santo arrancar mentiras que você aceitou como normais, como quando você diz, eu sou assim mesmo, eu nunca vou conseguir. Isso é grande demais para mim. Meu irmão, minha irmã, isso não é humildade, isso é prisão. Você está vivendo aquém do que Deus sonhou, porque ainda não crê do jeito que Ele quer que você creia. Quantas promessas estão paradas porque a sua mente está travada? Quantos sonhos estão sufocados porque você não consegue acreditar que Deus pode te usar além da sua história? Quantas vezes você já disse, isso não é para mim, quando na verdade era exatamente para você? Mas a sua mente, formatada por traumas, rejeições e palavras de maldição, não conseguiu receber. O problema nunca foi o tamanho do seu chamado, o problema é o tamanho da sua mentalidade. E hoje o Espírito Santo está dizendo, eu quero ampliar o teu entendimento, porque tua missão é maior do que o que você consegue enxergar agora. Talvez você tenha sido treinado pela dor, pela escassez, pelo abandono, mas hoje é dia de ser treinado pela palavra. Hoje é dia de deixar o Espírito Santo reprogramar o seu interior. Hoje é dia de declarar, eu não vou mais viver limitado por pensamentos antigos. Eu tenho a mente de Cristo. Sim, isso está na Bíblia. 1 Coríntios 2:16 diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem acesso a uma mentalidade celestial, uma forma de pensar que não se curva diante dos ventos, das pressões ou das impossibilidades. Uma mente que vê como Deus vê. Mas para acessar essa mente, você vai precisar morrer para a antiga. E isso dói. Dói deixar o orgulho. Dói confrontar o medo. Dói abandonar a lógica do eu sempre fui assim. Mas ouça, a dor da transformação é passageira. A dor de continuar no mesmo lugar é eterna. Você não foi criado para se conformar. Você foi criado para ser transformado. Você não nasceu de novo para andar em círculos. Você nasceu de novo para andar em renovação constante. Mas eu sou fraco. Então ouve o que o Senhor diz. Diga ao fraco, eu sou forte, mas eu sou limitado. Então declare, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu tenho medo.
Então profetize: o perfeito amor lança fora todo medo. O que você repete com a boca molda a sua mente. E o que molda a sua mente, molda a sua vida. É tempo de desenvolver a sua mentalidade com a verdade. É tempo de parar de pensar como órfão e começar a pensar como filho. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é o que disseram. Você é o que Deus declarou. E Ele disse: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre ti. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas para viver esses pensamentos, você vai ter que mudar os seus. E o primeiro passo é simples, mas profundo. Dizer sim. Sim para a renovação. Sim para a confrontação. Sim para a transformação. Então, se você está dizendo esse sim aí no seu coração, escreve aqui nos comentários: Senhor, transforma minha mente. E segura firme, porque essa oração vai te levar para lugares onde só a mente de Cristo pode habitar. A base da nossa oração hoje está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa não é apenas uma instrução, é um convite divino, um chamado a romper com os moldes antigos, um clamor do céu para que deixemos de nos encaixar nas formas deste mundo. A palavra conformar, aqui no original grego, é sistematizo, e significa literalmente assumir a forma externa de algo. Paulo está dizendo: não assumam a forma deste, o mundo. Não pensem como ele pensa. Não vivam como ele vive. Não sintam como ele sente. Esse mundo é moldado pelo medo, pela vaidade, pela competição, pela pressa, pelo desempenho. Mas nós somos chamados a viver pela fé, pela esperança, pela mansidão, pela eternidade, pela graça. O apóstolo não nos propõe um afastamento geográfico, mas sim um rompimento mental. Não é sair do mundo, é não se parecer com ele. E como isso acontece? Paulo responde: pela renovação da vossa mente. Isso não é automático. Isso não acontece só porque você começou a ir à igreja ou cantar louvores. A renovação da mente é um processo intencional, é uma entrega diária, uma escolha consciente de ser moldado por Deus. E o propósito dessa renovação, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sem mente renovada, não há como viver a vontade de Deus. E é exatamente aqui que muitos tropeçam. Eles desejam a vontade de Deus, eles oram por ela, mas não conseguem experimentá-la porque ainda pensam como pensavam antes de conhecer a Cristo. Você não pode viver o novo com uma mente velha. Você não pode experimentar o sobrenatural com pensamentos naturais. Você não pode ter resultados celestiais com uma mentalidade terrena. Por isso essa palavra é urgente. É uma convocação à metanoia, a palavra grega que significa mudança de mente, usada tantas vezes no Novo Testamento como sinônimo de arrependimento. Sim, arrependimento não é só chorar, é mudar de rota, é mudar de mente, é olhar para os seus pensamentos, suas crenças, suas conclusões e perguntar: isso foi Deus quem me ensinou? Ou foi o medo, ou a dor, ou o abandono? Porque se não veio de Deus, precisa sair agora. Deus quer ocupar o lugar que ainda está sendo controlado por pensamentos antigos. Ele quer renovar o seu sistema de crenças, limpar a sua lente, restaurar a sua visão. Mas Ele não fará isso sem o seu sim. Então, diga com a boca e com o coração: Senhor, eu abro mão da minha forma de pensar. Me dá a tua. Essa simples oração pode ser o início de uma jornada radical. Porque a mente de Cristo não é algo que se adiciona, é algo que substitui. E a pergunta que o Espírito te faz agora é: você está disposto a ser substituído?
Deus quer transformar a sua vida, mas antes Ele vai transformar a sua mente. Porque não tem como viver o céu pensando como quem nasceu para sobreviver no deserto. Não tem como caminhar com o Espírito se a sua lógica ainda é carnal, calculista, traumatizada. A sua mente é o volante da sua fé. Enquanto ela estiver apontando para a incredulidade, você nunca vai entrar na terra prometida. E o que te impede não é o tamanho dos gigantes, é o tamanho da sua perspectiva. Deus já havia dito àquela geração no deserto: eu vos dei esta terra. Mas eles olharam os inimigos e disseram: somos como gafanhotos. Eles não foram vencidos pelos gigantes, foram vencidos pela mentalidade de escravos. Quantos de nós estamos do lado da promessa, mas com a cabeça presa no Egito? Você crê em Jesus, mas ainda pensa como órfão. Você adora a Deus, mas ainda vive como se fosse rejeitado. Você canta sobre liberdade, mas ainda decide como se estivesse acorrentado. Deus te tirou do lugar da escravidão, mas agora Ele quer tirar a escravidão de dentro de você. Porque não adianta sair do Egito se o Egito ainda vive na sua forma de pensar. E talvez você diga: mas eu já fui liberto. Amém. Mas agora é tempo de ser renovado. Libertação é o primeiro passo. Renovação é o caminho. Transformação é o destino. E isso não acontece só com lágrimas. Acontece com rendição. Quantas vezes você já ouviu a verdade, mas a sua mente resistiu? Quantas palavras de fé já foram lançadas sobre você, mas você pensou: isso não é para mim? Quantas portas Deus já abriu e você hesitou achando que não era capaz? A fé não é travada no coração, ela é travada na mente. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4, 5: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Percebe? O campo da batalha espiritual não é só externo, é mental. Fortalezas espirituais são erguidas por pensamentos mentirosos que se repetem até parecerem verdade. E sabe o que Deus quer fazer hoje? Derrubar esses muros invisíveis. Destruir as mentiras que você acreditou durante anos. Coisas que você ouviu do pai ausente, da mãe ferida, do professor abusivo, do líder equivocado. Coisas que o diabo plantou em silêncio e que você nunca confrontou. Mas hoje, em nome de Jesus, essas mentiras vão cair por terra. Você não é burro. Você não é incapaz. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que te disseram. Você não é o que o trauma deixou. Você é filho amado, escolhido, separado, ungido, habitação do Espírito, cabeça e não cauda, luz do mundo, sal da terra, embaixador do reino. Mas se a sua mente não crê nisso, o seu coração nunca vai viver isso. Você pode estar no altar e ainda estar cativo. Você pode ser crente há 20 anos e ainda viver em ciclos que te arrastam de volta para os mesmos buracos. Porque você mudou de religião, mas ainda não mudou de mente. E a mente que não se submete a Cristo sempre volta para o lugar do controle, para o lugar da dúvida, para o lugar do medo. Mas hoje, o Espírito Santo quer fazer algo profundo. Ele quer te ensinar a pensar como filho. Filho não mendiga, filho não compete, filho não implora amor, filho não tem medo do amanhã, filho não vive tentando se provar, filho descansa na certeza de que o pai cuida. Mas como desenvolver essa mentalidade de filho? A Bíblia responde, Filipenses 4, 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, pense como o céu pensa.
e o que o céu pensa sobre você. Com amor eterno eu te amei. Eu te conheci antes do ventre da tua mãe. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. É isso que tem que ocupar sua mente. Não a vergonha, não o medo, não o passado, mas a palavra, a verdade, a identidade que Deus te deu. E sim, isso é uma guerra. Porque todo dia a mente natural vai tentar roubar o lugar da mente espiritual. Todo dia os velhos pensamentos vão tentar invadir. Mas todo dia você pode escolher: eu vou pensar como filho. Eu vou viver como quem tem uma promessa. E se for preciso, você vai repetir isso até sua alma aprender a crer. Mesmo com lágrimas nos olhos. Mesmo tremendo por dentro. Porque fé não é ausência de medo. Fé é obediência apesar do medo. E você vai ver o impossível se tornando real. Vai ver portas se abrindo. Vai ver o que era cativeiro se tornar campo fértil. Tudo. Porque você decidiu desenvolver sua mentalidade com a verdade. Pai, hoje eu não oro só com a boca. Eu oro com tudo o que sou. Eu trago diante de ti minha mente cansada, cheia de ruídos, carregada de vozes que não são tuas. Vozes que me diminuíram, que me definiram por feridas. Vozes que eu ouvi tantas vezes que comecei a acreditar. Mas agora eu digo, chega. Chega de pensar como o mundo pensa. Chega de reagir como quem não tem esperança. Chega de me limitar por pensamentos que o teu Espírito nunca plantou em mim. Senhor, eu clamo, renova a minha mente. Arranca as mentiras que se esconderam entre as minhas certezas. Desfaz os pensamentos que me mantêm preso ao que tu já quebraste. Eu não quero mais viver em performance, eu quero paixão. Eu não quero mais sobreviver, eu quero transbordar. E eu confesso, por muitas vezes eu me acomodei, me conformei, me calei, achei que era isso mesmo. Que a vida com o Senhor era esse esforço constante, sem transformação real. Mas hoje algo está acendendo em mim, uma fome nova. Um grito que não dá mais para esconder. Um clamor que explode na minha alma. Transforma-me, Senhor. Não me deixa pensar pequeno quando tu me chamaste para viver o eterno. Não me deixa andar cabisbaixo quando tu me colocaste em lugares celestiais. Não me deixa raciocinar com a lógica do medo quando a tua palavra diz que eu tenho. A mente de Cristo. Quebra, Senhor, quebra o orgulho que me impede de admitir que minha forma de pensar precisa ser santificada. Quebra a religiosidade que confunde tradição com verdade. Quebra o conformismo que diz que isso é tudo que eu vou viver. Espírito Santo, entra nas cavernas do meu entendimento. Vai nas regiões escondidas. Vasculha meus pensamentos como só tu sabes fazer. E onde houver mentira, traz luz. Onde houver medo, derrama amor. Onde houver limitação, sopra fé. Porque eu sei, o Senhor me chamou para mais. Mais profundidade, mais obediência, mais intimidade. Mas para viver esse mais, eu preciso abrir mão de tudo que ainda me prende ao menos. Então, eu me rendo, eu abro mão do controle, do raciocínio humano, das minhas estratégias falidas. Eu quero te ouvir com clareza. Quero pensar teus pensamentos. Quero reagir como Jesus reagiria. Quero olhar para o impossível e ver uma oportunidade. Quero olhar para o deserto e lembrar que tu fazes brotar rios onde ninguém vê esperança. Senhor, me ensina a pensar como filho. Me ensina a ver como quem já venceu. Me ensina a crer com a mente e com o coração. Me ensina a viver com a certeza de que o teu plano é bom, perfeito e agradável. Me ensina a confiar mesmo quando não entendo. Me ensina a calar a voz do medo e amplificar a voz da tua promessa. Eu oro, Deus, porque não quero mais viver do lado de fora do que tu já me chamaste para viver por dentro. Eu oro porque sei que essa batalha da mente não se vence com força humana, mas
com rendimento sobrenatural. Então toma o meu sim, toma a minha fraqueza, toma meu raciocínio cansado, toma as verdades que eu construí sem o teu Espírito e planta em mim a tua verdade. Planta em mim o teu olhar. Planta em mim a mente de Cristo. Eu te dou acesso, Espírito Santo. Transforma-me até que nada mais importe. Em nome de Jesus. Amém. Pai, agora eu me coloco como intercessor diante do teu altar. Por cada vida que ora comigo neste momento. Por cada mente que precisa ser renovada. Por cada coração que em silêncio grita por libertação. Tu conheces cada história, cada lágrima que caiu sem ninguém ver. Cada pensamento de desistência que ninguém ouviu. Mas tu viste. Tu estavas lá. E hoje, Senhor, eu oro por essas vidas. Eu oro pela mãe que não sabe mais como lidar com os filhos. Pelo pai que se sente sufocado por contas, pressões, cobranças e já não sabe mais onde encontrar forças. Oro pelo jovem que luta contra pensamentos suicidas, que sorri por fora, mas por dentro grita por socorro. Espírito Santo, alcança agora essa mente. Cessa a tempestade. Envia luz onde só há trevas. Toca, cura, liberta. Eu oro por aquele que está doente, que carrega um diagnóstico difícil, que tem orado, clamado, mas a resposta ainda não veio. Senhor, visita agora esse corpo enfermo. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Toca as células, o sangue, os órgãos. Que todo tumor desapareça. Que toda infecção seja dissipada. Que a saúde seja restaurada em nome de Jesus. Mas eu oro também, Senhor, pelas doenças invisíveis, as dores da alma, as depressões que ninguém entende, os traumas que ainda sangram por dentro, as ansiedades que paralisam. Senhor, derrama bálsamo agora. Oro pelas famílias quebradas, pelos casamentos em crise, pelos filhos que se afastaram, pelos lares que perderam a paz. Espírito Santo, entra nessas casas, restaura o diálogo, reacende o amor, quebra o orgulho, remove o espírito de separação, que o perdão flua, que o reencontro aconteça. Eu intercedo por aquele que está desempregado, sem direção, sem esperança. Senhor, Tu és o Deus da provisão. Abre portas inesperadas. Envia recursos de onde o homem não espera. Usa pessoas, conexões, circunstâncias, mas sobretudo dá paz no processo. Dá fé no tempo da espera. Que esse irmão, essa irmã saiba que não está esquecido. Eu oro por aqueles que estão cansados espiritualmente, que amam o Senhor, mas perderam a força, que servem, mas já não têm ânimo, que cantam, mas não sentem mais, que pregam, mas por dentro estão vazios. Senhor, reacende a chama, sopra sobre as brasas, toca esse espírito que adormeceu, restaura a alegria da salvação, dá novo fôlego, dá nova visão, renova o chamado. Eu oro por aqueles que mesmo em meio à luta estão decididos a mudar, decididos a renovar sua mente, decididos a romper com o passado. Pai, fortalece essa decisão, reforça essa entrega, protege essa semente. Que nenhum retorno ao passado aconteça, que nenhum pensamento mentiroso volte a dominar, que a mente de Cristo cresça, amadureça, governe. Eu oro também, Pai, por cada pedido que foi escrito nos comentários, cada nome, cada causa, cada clamor. Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que age mesmo quando não vemos. Então, Senhor, faz aquilo que só Tu podes fazer. Faz do Teu jeito, faz no Teu tempo, mas não deixa nenhum desses filhos sem resposta. E eu peço, onde houver fé, acrescenta ousadia. Onde houver dúvida, derrama revelação. Onde houver silêncio, envia resposta. Onde houver medo,
libera coragem. Onde houver cansaço, sopra novo vigor. E agora eu convido você que está orando comigo. Escreve nos comentários o seu clamor. Escreve o nome de alguém por quem você quer interceder. Escreve o que Deus falou com você hoje. Ou escreve um testemunho, se algo já começou a mudar. Porque essa comunidade é um lugar de oração, um lugar de fé, um lugar de encorajamento. E nós vamos continuar orando com você, declarando cura, provisão, libertação, restauração, transformação. Você não está sozinho. Mesmo quando parece que ninguém te entende, o céu te escuta. E mais que isso, o céu responde. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida uma nova estação começa hoje. Uma estação onde a sua mente não será mais governada por medo, por traumas, por insegurança. Uma estação onde os pensamentos do céu serão mais fortes do que os ruídos da terra. Uma estação onde você vai discernir quando é o inimigo falando e quando é o Espírito guiando. Eu declaro que a sua mente está sendo realinhada com a verdade. Que todo argumento do inferno está caindo por terra agora. Que todo pensamento que te paralisava está sendo desfeito. Que toda mentira que dizia, você não é capaz, isso não é para você, você não nasceu para viver isso, está sendo exposta e vencida. Você tem a mente de Cristo. Você pensa como filho. Você ouve como discípulo. Você enxerga como quem tem promessa. Eu declaro sobre você uma mentalidade forte, firme, cheia de fé. Uma mente saudável, estável, sábia. Uma mente que não vacila. Uma mente que não se vende. Uma mente que sabe em quem tem crido. Eu declaro que você não será mais controlado pela ansiedade. Que você não vai mais ceder à comparação. Que você não vai mais